como que esse seu posicionamento mais à esquerda começou na sua vida? A sua família tinha isso? Ou foi uma influência do Sócrates? Não, eu comecei a ter... eu já até falei, foi muito estranho, porque com 14, 15 anos eu comecei a entender o que se passava de uma maneira, assim, muito estranha, sem muita informação. A informação era sempre direcionada através do que era a ditadura militar, né? O que aparecia na televisão, o que você lia no jornal, era tudo já peneirado, né? E eu fui tendo esse conhecimento. Aí, quando eu fui para o Juvenil do Corinthians, eu cheguei lá com 10 anos, quando eu estava com 14, 15 anos juvenil, eu comecei a conhecer pessoas dentro do clube e alguns moleques da minha idade que também já tinham uma ideia diferente. A minha ligação com a democracia foi através do meu instinto de liberdade. Eu tenho um instinto de liberdade muito alto. Eu só fui descobrir no tratamento. Então, quando eu comecei a lutar por alguma coisa, foi pela minha liberdade. Sabe? Eu queria me vestir do jeito que eu queria, eu queria andar do jeito que eu queria, cabelo do jeito que eu queria. E, naquela época, o meu estilo era considerado um bandido. O roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, né? Como cantou a Rita Lee. Tinha mesmo nos anos 70. Quando chegou a anistia, em 79, que eu participei do show lá no Corinthians, uns 10, 15 dias antes da anistia ser assinada e tudo mais, eu entrei com tudo. Aí eu vi que é o seguinte, eu não posso lutar só pela minha liberdade. Tem muita gente que está precisando ser livre também e está precisando de pessoas que batem de frente. Eu era um garoto de 16 anos, né? Não tinha uma influência pública, mas eu tinha influência de opiniões, em rodas. Então, eu comecei a ficar muito ligado à democracia, à liberdade, através da luta pela minha liberdade. Foi essa que abriu... Mas com 14, 15 anos é isso. A gente está 100%... buscando ficar livre. Egocêntrico, né? Também, Exatamente. né? A gente está... São aquelas primeiras sensações da Claro. vida. Você está vivendo ali muito interno, né? E a história da democracia corintiana, como que começou? Então, o lance foi... eu era uma esperança lá no Corinthians, já bem cedo, né? Com 15 anos eu estava treinando no profissional e tal. Só que eu tinha esse tipo de comportamento. Então, eu tinha uma incompatibilidade muito forte com algumas pessoas da época do Vicente Mateus, que eram conservadores. E o Adilson Monteiro Alves, através do seu Orlando, veio conversar comigo e falou, eu estou fazendo um projeto diferente, não tinha nome democracia. Ninguém sabia o que era democracia, gente. Foi o Washington Oliveto que deu esse nome depois? Foi o Washington que aprimorou. Né? Porque o Juca falou, vocês fazem uma democracia do Corinthians. Aí o Washington estava junto e falou, é uma democracia corintiana. Mas até esse dia, que foi lá para junho, julho, não tinha nome. Não tinha nome, porque a gente não sabia o que era democracia na prática, a gente sabia o que era democracia lendo, pela história. Mas a gente estava numa ditadura de 64. Na prática, nenhum de nós ali já tinha experimentado viver numa democracia. Exatamente. Mas a minha curiosidade é assim, nasce como uma coisa panfletária para o Brasil ver, ou nasce como aqui dentro do Corinthians a gente quer lutar por uma democracia? Nasce da seguinte maneira, coincidentemente caiu ali no Corinthians 4, 5 caras que eram jogadores de futebol, que era o Vlá, o Magrão, eu, mais o Daniel Gonzalez, que era uruguaio, que jogava no Corinthians, lógico, com a ideologia do Adilson. Magrão é o Sócrates. É o Sócrates. O Adilson idealizou todo esse projeto, coincidiu de caras que queriam viver livremente. Né? O jogador de futebol tem... O meio do futebol é muito paternalista, o jogador não faz nada, nem check-in fazia para hotel, para avião, nada. E nós começamos a querer fazer as nossas coisas. Nós começamos a lutar para fazer parte, ser cidadão brasileiro como todos. A nossa profissão era jogar futebol, mas não tinha nenhuma diferença em direitos e deveres de qualquer outro brasileiro. E a gente queria ser assim. Assim começou a democracia corintiana, pelo menos o projeto da democracia corintiana. Passamos para votar tudo que fosse decidido relacionado ao nosso time, né? Viagem, dia da viagem, hora da viagem, concentra, não concentra. Votar, todo mundo tinha que votar. Todo mundo tinha o mesmo voto, desde da senhora da lavanderia na época até o presidente. Todo mundo votava e tinha o mesmo peso. Sensacional. E, fora isso, nós também... E com isso podia derrubar um chefe também, né?
Podia derrubar um chefe. O cara tá gritando muito com a gente. Mas aqui. A gente poderia... Começamos também a poder participar do que acontecia no Brasil. E ser menos mimado como jogador de futebol. Exatamente. A gente fazia nossas coisas. E a gente queria ser livre mesmo, sabe? Tomar cerveja em qualquer lugar, sabe? Porque a gente gostava de tomar cerveja, a gente não escondia nada. Eu e o Magrão, a gente saía do treino e tomava cerveja no Bar da Torre, famosíssimo, lá dentro do clube. Quando começou isso, os caras começaram, o que é isso? O jogador bebendo cerveja aqui? Tava eu e o Magrão, os caras reclamando. O Magrão falou assim, tudo bem, vocês não querem que a gente beba cerveja aqui? Então eu e o Big, nós vamos atravessar a rua e vamos beber lá no bar lá fora. Qual é a diferença? Não é melhor ficar aqui? E aí foi começando a ter mais liberdade, participamos da eleição direta para o governo em 82, colocamos dia 15 vote na camisa para incentivar as pessoas a votarem. Vocês usavam uma camiseta embaixo do uniforme algumas vezes, né? Para falar... Não, a gente tinha Democracia Corintiana escrito aqui em cima. Uhum. Quando chegou a época, 15 dias antes das eleições, nós colocamos dia 15 vote aqui, a Democracia Corintiana passou para frente. Foi para incentivar as pessoas a irem votar, que naquele momento, principalmente as pessoas mais velhas, elas estavam desconfiadas se não era uma armação da ditadura, você aparecer para votar... Para eles matarem. Não, você ficar fechado, tirar foto, esse cara aqui quis votar e tal. Tinha essa desconfiança. E nós colocamos essa mensagem nas costas exatamente para incentivar. Qual